Renan aparecia com 3. Acontece algo muito estranho nessa pesquisa do Datafolha, mas estranhíssimo, foi a coisa que mais me saltou aos olhos. O Renan aumentou muito, mas muito mesmo, para o dobro da margem de erro, o desconhecimento dele. Isso não faz nenhum sentido. Renan Santos, olha aqui. Renan foi para 76% do desconhecimento dele. No mês passado era 71%. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 9 de abril, com população brasileira de 16 anos ou mais, basicamente população eleitora. Como sempre, o Datafolha não aceita contratantes externos, o contratante foi o Grupo Folha, o jornal Folha de São Paulo. 2.004 entrevistas em 137 municípios, com margem de erro máxima de 2 pontos para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Sempre repito aqui, esse nível de confiança significa que a cada 100 vezes que a pesquisa é realizada, em 95 delas estará dentro da margem de erro prevista. Aqui está a metodologia detalhada. Eu sei que matematicamente esses números estão certos, eu sei que na prática eles estão errados. A margem de erro máxima dentro de idade, principalmente, sobe muito, não é só esses 5 pontos. Como também não é por região, só os 6 ali para sul e centro-oeste, é mais. E podem notar que o Datafolha ainda faz aquela escolha que eu tenho criticado aqui há anos, que é juntar centro-oeste e norte. Isso aqui é bizarro, as duas regiões não tem nada a ver uma com a outra. É uma escolha do IBGE pré-1960 que não se sustenta, pelo menos desde os anos 90. E o IBGE mantém, e o Datafolha mantém também. Vamos... aqui é o resumo do relatório. Aliás, eu sou contra o Instituto fazer isso, que é tirar a conclusão de número e não é o forte deles. Vamos à intenção de voto. Isso aqui é espontânea. Lula aparece com 26%, o que é meio que bizarro, porque isso vai contra todos os institutos. Vocês podem notar que a pesquisa de um ano atrás do Datafolha, de 1 a 3 do 4 de 2025, ele tinha 20. Aí ele caiu para 18 no 10 e 11 do 6 de 2025. Aí no 7 ele subiu para 22. Aí no 2 a 4 do 12, ele subiu para 24. No 3 a 5 do 3, um mês atrás, ele subiu para 25. E agora ele subiu para 26. O Lula está reduzindo em todos os institutos. Eu não sei se o Datafolha sentiu que estava puxando ele demais para baixo e tentou ajustar. Eu não sei o que aconteceu. É o único instituto que o Lula tem essa curva na espontânea de crescimento constante entre o mês 6 do ano passado, junho do ano passado e agora. Flávio Bolsonaro, que não aparecia até dezembro, estreou com 12% em março desse ano e agora tem 16%. Jair Bolsonaro recuando naturalmente cada vez mais. Caiado, que não marcou nas últimas 3 rodadas anteriores, misteriosamente aparece com 2 na espontânea agora. Ratinho Júnior parou de aparecer na espontânea, Tarcísio parou de aparecer, Ciro parou de aparecer. E vota no candidato PT também não aparece mais. Essa aqui é espontânea. Aí nós temos o cenário da estimulada, e eu já vou ter que fazer uma anotação aqui. Esse azulzinho mais claro é da rodada anterior, é do mês passado. Lula tinha 39, permaneceu com 39. Flávio dá um salto, ele cresce dentro da margem, mas é um saltozinho porque está no limite da margem. Tinha 33, foi a 35. Na anterior, 39 a 33, eram 6 pontos de gap, mesmo trocando a margem, tirando 2 do Lula e dando 2 para o Flávio, o Lula seguiria na liderança fora da margem de erro. Dessa vez, temos um empate dentro da margem de erro. Caiado cresceu 1 ponto, tinha 4, foi a 5. Zema caiu 1 ponto, tinha 5, veio a 4. Renan tinha 3, veio a 2. Aldo tinha 2, veio a 1. Daciolo estreou com 1 nessa pesquisa. Branco, nulo, nenhum. Marcam 10% e 4% indecisos não sabem. Esses são os números do cenário. Agora deixa eu ver aqui as minhas anotações sobre o Datafolha. Na rodada de março, o Datafolha tinha testado 5 cenários diferentes. Agora ele reduziu para um único cenário. O melhor cenário para o Renan em março era o cenário E, ou 5, como prefiram. O Datafolha usa a marcação por letras. Nesse cenário tinha os seguintes candidatos: Flávio Bolsonaro, Fernando Haddad, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo. Nesse cenário o Renan marcava 4%.
era o mesmo que ele marcava no cenário A, em que os candidatos eram Lula e Tarcísio, ao invés de Flávio e Tarcísio. Nos demais, Renan aparecia com 3. Acontece algo muito estranho nessa pesquisa do Datafolha, mas estranhíssimo, foi a coisa que mais me saltou aos olhos. O Renan aumentou muito, mas muito mesmo, para o dobro da margem de erro, o desconhecimento dele. Isso não faz nenhum sentido. Deixa eu pegar o conhecimento aqui, deixa eu ver em que página que tá isso. Aqui, rejeição, peraí. Conhecimento. Chegamos ao conhecimento, só um pouquinho. Conhecimento dos candidatos a presidente. Aqui, a primeira página, segunda. Renan Santos, olha aqui. Renan foi para 76% do desconhecimento dele. No mês passado era 71%. Não faz sentido nenhum isso aqui. No mês passado, 18% diziam conhecer um pouco, agora 14%. Caiu 4 pontos no conhece um pouco. Também caiu 1% no conhece... Não, caiu 4 no conhece só de ouvir falar, caiu 1 no conhece um pouco e permaneceu igual o que conhece muito bem. É uma queda muito, muito acentuada de conhecimento de um mês para o outro, e isso aqui não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não bate, não tem explicação técnica para isso aqui. Inclusive porque foi um mês em que o Renan esteve exposto por polêmicas. Poderia ter aumentado a rejeição e isso faria sentido. As pessoas dizerem, agora eu conheço e não voto nele de jeito nenhum. Agora eu conheço e não voto de jeito nenhum. Descobri que ele gosta de cogumelos. Conheço e não voto. Não, não é o que acontece. Aumenta o desconhecimento e aumenta de maneira brutal esse desconhecimento. Não é pouco. São 5 pontos a mais de não conhece. Aí cai também o conhece só de ouvir falar, cai também o conhece um pouco. O Renan ter reduzido só um ponto nesse cenário, sair de 4 para 3, é muito lucro, de 3 para 2 na verdade, porque é o cenário padrão ali em que ele reduz de 3 para 2. É muito lucro. Também tem uma quebra na questão etária, que me chama muito a atenção na pesquisa do Datafolha. Nesse cenário E, que é o que o Renan desempenha melhor da pesquisa de março, na faixa dos 16 aos 24 anos, o Renan marcava 10%. No cenário único dessa rodada, ele aparece com 4%. Tipo, 60% dos votos dele na faixa de 16 a 24 evaporaram. É muita coisa e tá para além da margem de erro. Outro ponto a se levar em consideração, o Datafolha parece ter sido o último instituto a desencanar a candidatura do Tarcísio, foi o último a testar o governador de São Paulo. Por que essa hipótese precisa ser levada a sério? Porque só no Datafolha o Flávio Bolsonaro teve um salto nas intenções de voto. Em março, o Flávio tinha 32 contra 38 do Lula, que é os 6 para além da margem de erro. Agora está 39 a 35, no limite da margem de erro. Em comparação, a Quest dava empate quase exato no cenário 7 de março, de um mês atrás, 36 a 35. O último ponto para levar em consideração do Datafolha. O Datafolha testou 3 cenários de segundo turno. Deixa eu voltar aqui um pouco na pesquisa. Deixa eu ver se já tem os cenários de segundo turno aqui. Isso. Não, aqui é só a estimulada. O segundo turno vem depois. Aqui conhecimento. Aqui rejeição, que eles insistem na pergunta que eu sempre falei que é uma pergunta estúpida. Em quem você não votaria de jeito nenhum. Só que é a pergunta que nessa altura da corrida as pessoas vão responder aqueles menos conhecidos. E aí nós chegamos ao segundo turno. Lula e Flávio, Lula e Zema, Lula e Caiado são os 3 cenários que a Folha testou. Agora, olhem essa curiosidade aqui, deixa eu voltar para a estimulada. Ele testou Lula e Flávio, Lula e Zema, Lula e Caiado, certo? Caiado, 5 pontos. Zema, 4. Renan, 2. Esses 3 candidatos estão empatados. Apenas um deles não foi testado em segundo turno. Não há explicação para isso também. Os 3 têm exatamente a mesma coisa. Tudo dentro da margem de erro. O cara tem 5, o Renan tem 2. Tá fora da margem porque a margem é 2. Não. Que se eu tiro 2 do Caiado, ele vem a 3. Se eu boto 2 pro Renan, ele foi a 4. Há um empate entre do Caiado até o Renan. E só um deles não foi testado em segundo turno. E é justamente o Renan Santos. Aí deixa eu fazer... Tudo isso aqui é bobagem, aí tem umas perguntas idiotas aqui. Deixa eu fazer um choro meu particular. Isso aqui, gente, são as tabelas da Folha que são extraídas diretamente do SPSS. Vocês não imaginam a trabalheira que dá para ler essa bosta.
Olha isso aqui, como é que eu leio um troço desse? Aí eu botar uma merda dessa no artigo pra A Jéssica diz que se ela botar isso no artigo extraído diretamente do SPSS, ela leva um esporro da orientadora dela. Não, da revista. Qualquer revista científica que botar não passa. Cara, isso aqui é ilegível. Isso aqui é ilegível. Mas ainda assim eu consegui ler. Fiz um esforço brutal e li isso inteiro. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação aqui. Não. Então, essa é a pesquisa do Datafolha para esse mês. Eu vou passar já para a próxima aqui. A CNT-MDA. A CNT-MDA, eu nem fui atrás da rodada anterior da CNT-MDA por um motivo simples. A CNT-MDA, a última que eles fizeram, foi em dezembro do ano passado. Foi. Falando aqui no chat sobre não ter uma linha. Tabela. Eu briguei com a minha aluna TCC essa semana por isso. Tabela não tem linha. Quem tem linha é quadro, por favor. Não vou ler assim. Essa pesquisa da CNT-MDA tá muito boa, tá uma pesquisa muito bem feita. Não tá muito boa porque eu tô comemorando números, só para deixar claro. Ela está muito bem feita. Eu quero dizer uma coisa sobre a CNT-MDA. É a primeira coisa que eu vou falar sobre ela. Eu acompanho o CNT-MDA tem tipo 20 anos. Essa pesquisa tem mais essa vantagem que ela é muito velha, ela é muito antiga, ela tá avaliando popularidade do governo há muito tempo, testando cenário eleitoral há muito tempo. Faz 20 anos que CNT-MDA, 20, 30 anos que CNT-MDA é sempre pró-governo. Só um pouquinho. Deixa eu só lembrar o que significa MDA. A MDA é um instituto, a CNT é a Confederação Nacional do Transporte. Gente, o setor de transporte depende visceralmente do governo. Lembrem que as empresas rodoviárias do Brasil todas são concessões públicas. CNT é sempre a última a chegar quando o governo tá mal. Vou dar um exemplo. O caso da Dilma em 2014. A CNT foi a última a dar o crescimento do Aécio. A CNT sempre chega uma ou duas rodadas atrasada, quando favorece a oposição e quando atrapalha o governo. Dito isso, é uma pesquisa séria, que entrega um baita de um relatório muito bem feito, e vai trazer alguns insights interessantes aqui para nós. Na espontânea, Lula tem 28,7, Flávio Bolsonaro tem, deixa eu ver quanto aqui, 16,5. 16,5, deixa eu aumentar esse zoom aqui. 16,6. 28,7 Lula, 16,6 Flávio. Na espontânea, 3,6 são outros. Aqui o gráfico. O de cima ali é o indeciso, o cinza. 38,6 indecisos na espontânea. Lula teve uma queda de 3 pontos em relação à rodada anterior. É aquilo que eu estava falando que não bate no Datafolha, aquele crescimento constante do Lula, porque nenhum outro instituto dá isso. Aqui o Lula perde 3 pontos na espontânea. E o Flávio dá uma oscilada. Basicamente o Flávio está se mantendo diante do que o Jair tinha anteriormente ali. Aí a estratificação, isso aqui não... Rejeição. Aí é aquela desgraça daquela pergunta que é uma pergunta capciosa, em quem não votaria de jeito nenhum. As pessoas vão no que tiver que elas menos conheçam. Aqui nós já vamos chegar na Genial Quest, que a Genial faz certinho. O Datafolha fez certo ali quando ele testa conhecimento, só que ele não colocou o complemento que a Quest coloca. A Quest faz uma pergunta com múltiplas respostas. Eu vou ler o nome e você diz pra mim, conheço e voto só nele, conheço e não voto de jeito nenhum, conheço e posso votar, tem as opções, a Quest faz certo. O Real Time Big Data também está fazendo assim. Não, eu queria saber como fazer essa pergunta. Na rejeição espontânea, naturalmente, tá dando Lula e Flávio. Vocês podem notar que o Lula tá com o dobro da rejeição do Flávio. E volto a repetir, CNT, por ser a Confederação Nacional dos Transportes, ela dá resultados melhores pro governo do que costuma dar pra oposição. Aí, estimulado a primeiro turno, cenário 1. Lula tem 39, Flávio tem 30, Caiado 4,6, Zema 3,3, Renan 1,8.
Estratificação do cenário 1, decisão de voto, preferência de voto, evolução dos resultados, preferência estratificada. Segundo turno. O segundo turno da CNT-MDA é o melhor que teve até agora para o Renan. É o melhor resultado para o Renan em todas as pesquisas. Nós já vamos chegar na quest aqui daqui a pouquinho. O Renan bateu 28,3 no segundo turno. Aqui Lula e Flávio, 44 a 40, praticamente é um empate, não é praticamente, é um empate, 44 a 40. Lula e Zema, 45 a 31. Lula e Caiado, 44 a 32. Lula e Aldo, 45 a 29. E Lula e Renan, 45 a 28,3. É o melhor resultado do Renan em segundo turno, acontece aqui na CNT-MDA. Eu não levei a rodada anterior em consideração porque foi em novembro do ano passado. Tava velha também a rodada anterior da CNT-MDA. Mas esse aqui é o melhor resultado para Renan Santos em simulação de segundo turno. Deixa eu ir para Genial Quest aqui. Cadê? Genial abriu.